Olá, abençoado grupo de seguidores de Dulce. Hoje a nossa reflexão vem a respeito de empatia. O que é empatia? Como a gente manifesta empatia no nosso dia a dia? Quando eu falo empatia para alguém, o que eu penso? Empatia é a gente saber se colocar no lugar do outro, diante do seu sofrimento, ou até de uma coisa extremamente positiva que ele está vivendo, e assim compartilhar com profundidade aquele momento que ele está vivendo. Etimologicamente, a palavra empatia vem do grego. Dentro de, pathos, sofrimento, dor. Então, dentro de nós conseguimos sentir o sofrimento e a dor daquele que nos expõe o que está sentindo. Dentro do espiritismo, dentro da parte espiritual, a empatia, ela só se manifesta, a gente só consegue identificar empatia no outro quando a gente já tem dentro de nós um registro, uma representação emocional no nosso mundo interno daquele sofrimento, daquela situação, para que a gente possa dimensionar o que aquela criatura, aquele ser que está do nosso lado, se abrindo conosco, está vivendo. O processo evolutivo, o nosso e o dele, está ligado a isso, a esses registros. Daí a importância que falamos sempre a respeito das aflições e sofrimentos. Diante de uma aflição, diante de um sofrimento, diante de qualquer coisa que vivamos, aquilo cria um registro dentro de nós que vai nos ser útil para depois poder aplicar a empatia e podermos ajudar, podemos colocar em prática a caridade que Jesus colocava como centro do amor verdadeiro. Então, na verdade, a empatia é realmente esse exercício do amor divino. Exemplos disso. Quando a gente escuta ou vê uma pessoa falando para outra que está vivendo depressão patológica. Se você ouvir alguém falando assim, não te entrega, reage, essa pessoa nunca teve depressão. Se ela te disser assim, olha, tem pessoas que não têm a vida que você tem não tem motivos para estar dessa maneira. Essa pessoa nunca teve depressão. Se a outra pessoa disser, o seu problema é que você só pensa negativo, você é muito pessimista, essa pessoa nunca teve depressão. Porque se tivesse depressão, ela entenderia que tudo que ela está dizendo não é real dentro da perspectiva do depressivo. Evidentemente, ele não vai se achar nessas frases. Porque, primeiro, ele não consegue reagir. Segundo, o que ele está vivendo é um momento interior, não tem nada a ver com as coisas que ele tem ou deixa de ter. E também, não é uma questão de valorizar ou não o que ele tem ou o que as pessoas estão dando para ele naquele momento. Depressão é um quadro de alma. E que somente aquele que já vivenciou isso, nesta vida ou em outra, vai poder compreender. Maribel, eu nunca passei por isso, mas eu consigo entender o que ele está me dizendo. Eu chego a sentir a dor que ele está sentindo naquele momento,
ao me contar a sua situação. Isto é um registro da sua alma, pois, voltamos a dizer, tudo aquilo que nós vivenciamos, registrado fica. Carregamos conosco aquilo, mesmo que seja sob forma inconsciente. Esse é também a finalidade, o objetivo dos sofrimentos que passamos muitas vezes, as vivências intransferíveis, a qual estamos aqui vivenciando na nossa experiência encarnatória. Não há possibilidade de empatia sem registros. E essas experiências que nós vivenciamos nas reencarnações, elas fazem isso. Elas nos dão esses registros. Se examinarmos a história de grandes homens, de grandes personalidades, homens, mulheres, enfim, nós vamos ver que é cercada e permeada por sofrimentos e situações extremas. E também de extrema coragem e resignação para vivenciar aquela prova. Esse é o porquê da resignação ter o grande valor que tem na nossa vida. Aceitar os nossos sofrimentos, aceitar as nossas aflições. Porque se tivermos a revolta, o aprendizado se perde. Justamente um dos aprendizados é a empatia lá aplicada posteriormente, quando todas as nossas feridas estarão saradas. Fica a empatia, uma das coisas que fica a empatia. Então, justamente, se a gente se revoltar e se a gente não aceitar a prova e o sofrimento que a gente está vivenciando, não estaremos aprendendo. Não estaremos trazendo para o coração aquela grande lição, que é aquela oportunidade que nós estamos tendo naquele momento de aprender. Às vezes as pessoas perguntam também, mas e aquelas doenças degenerativas, onde a pessoa até perde a sua consciência, mal de Alzheimer, onde ela perde a sua própria consciência do momento em que está vivendo encarnado, das pessoas com quem está convivendo? O espírito imortal, ao se desvencilhar do seu corpo físico, ele vai ter naqueles momentos que viveu daquela forma, grande profundidade de aprendizado. Tudo aquilo está sendo registrado na sua alma imortal, no que somos em essência. Nada do que vivemos é perdido. Do ponto de vista materialista, imaginamos que é algo sem sentido. Mas nenhum momento da oportunidade de vida encarnada que temos é perdida. Nem mesmo quando estamos num coma, num mal de Alzheimer, ou seja lá em que momento estamos. Para nossa mente material, nos parece que é algo sem fundamento. Ele não está mais aqui, ele não responde mais a estímulos, ele não está vivendo. Aquela experiência lhe será de grande valia no momento em que ele voltar à pátria espiritual, com os ensinamentos daquele tempo, das experiências que ele viveu daquele jeito, que nós, materialmente falando, não temos a condição de avaliar. Mas, como alma imortal que temos, que somos, vivenciamos aquilo. E são registros para que possamos, lá na frente, utilizar sob forma de empatia, de resignação, de amor ao próximo. Exemplo de uma analogia para esse caso da empatia e de tantas outras virtudes que a gente vai falando, né? Quando a gente começa a academia, tudo dói. Dói a musculatura toda, do corpo inteiro. E muitas vezes a gente pensa, ao levantar para ir para a academia, eu não acredito, acho que eu não vou hoje. É muito esforço.
Eu estou pagando para sofrer. Ao persistir e ao se resignar, vai passando o tempo e as dores cessam. E a sua musculatura está tonificada. A sua saúde teve um ganho. Você está mais disposto. Você está mais feliz pelas endorfinas que o corpo libera. Assim, é por aí que as aflições e os sofrimentos da nossa vida terrena funcionam na nossa vida. E é assim que as doenças graves funcionam também no nosso dia a dia, né? Quando um ser humano consegue olhar para outro ser humano com o coração apertado da dor que ele está vivendo, isso significa, primeiro, que ele já vivenciou aquilo, e segundo, que ele está um passinho a mais no caminho da sua evolução. Assim faz sentido o que Jesus dizia: bem-aventurados os aflitos. Essa era a nossa reflexão de hoje. Que Jesus abençoe todas as nossas oportunidades e que saibamos tirar delas o melhor proveito.